A gente não pode confundir satisfação com conformidade. Portanto, é satisfeito sempre, conformado jamais. Existe a saída para a mediocridade, para uma situação adversa extrema, e a gente pode não estar enxergando porque a gente se adaptou. Flávio Augusto, na sua visão, o que as pessoas precisam realizar para sair do zero e alcançar os seus objetivos? Olha, no Brasil, para uma pessoa sair da classe baixa para a classe média, essa transição se chama mobilidade social. Então, o período médio de mobilidade social no Brasil são 9 gerações. Para uma pessoa sair da pobreza para a classe média. Ou seja, alguém numa única geração conseguir distorcer esse tempo, subverter essa estatística e alcançar esse resultado mais rápido, não é uma viagem muito simples. Não é fácil. Nunca foi fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. O primeiro ponto a se ter claro é que é possível. Porque se alguém acredita ou acha que não é possível, ela já começa fora do jogo. Ela já entra no jogo perdendo. Então, pode parecer um papo meio de autoajuda, dizer que a gente precisa acreditar que é possível, mas é fato. Porque quem não acredita que seja possível já está fora. Então acreditar que é possível, mesmo em meio a estatísticas absurdamente desfavoráveis, como 9 gerações para você sair da pobreza para a classe média, mesmo diante desses números, em primeiro lugar é o cara acreditar que é possível. Segundo ponto, é entender que num cenário onde você precisa plantar para colher, é preciso, em primeiro lugar, plantar as sementes certas e 2, no terreno certo. Eu não sou especialista em agronegócio, mas ninguém precisa ser para saber que se tentar plantar uma semente de excelente qualidade num bloco de concreto, ela não vai nascer. Então você precisa ter o terreno certo. Mas você também precisa ter a semente certa. Então, o que eu posso plantar no lugar certo que eu posso colher? No fundo, essa é a equação que traduz a sua pergunta. Vejo muito empresário esforçado, dedicado, tentando plantar uma boa semente no concreto. É só tu perguntar, na hora de plantar uma semente no concreto, adianta ter pensamento positivo? Não adianta. Não tem pensamento positivo que vai fazer alguém plantar no concreto. Adianta ser esforçado, adianta ser inteligentíssimo, adianta ter conhecimento técnico, e aí nada disso. O cara gasta energia, foco, fica cansado e não entende o porquê. E não entende o porquê. Não deu certo, por que ele não está chegando. Está insistindo naquilo ali. Da mesma maneira, já vi gente em terreno bom plantando coisa errada. Sim. Vamos lá. Eu penso que dentro do terreno certo, você também vai encontrar aquele que é mais fértil ainda, que você vai ter mais resultado ainda. E aí é preciso ter uma dinâmica constante de análise de esforço versus resultado, versus retorno. Porque se eu tenho mais retorno para uma mesma quantidade de esforço, aquele terreno me indica que eu devo focar a minha energia ali. O que, portanto, eu não posso estar apegado, ainda mais num mundo em que a tecnologia muda o tempo inteiro, portanto eu não posso estar apegado a nenhum produto, a nenhum serviço, a nenhuma estratégia, a nenhum contexto, porque esses cenários mudam completamente. E aí eu tenho que estar atento para fazer essa análise de custo de esforço versus retorno o tempo inteiro. E aí pode ser que hoje eu aplique minha energia num determinado projeto e amanhã eu não aplique mais a minha energia naquele projeto. E para mim está tudo bem. Né? Não tem certo e errado. E nem sucesso e fracasso quando você troca de projeto. O fracasso está em quando eu desisto. Agora, enquanto eu estou mas eu desisti daquele produto. Não, você não desistiu daquele produto. Você está perseverando na busca do seu resultado com outro produto. No fundo, o produto é um meio. O resultado é o fim. Se eu troco o meio, eu não desisti do fim. Essa dinâmica, ela acontece o tempo inteiro. E aconteceu na minha vida o tempo todo também. De você não ficar cego, de estar dando certo aqui, mas você nunca está satisfeito. Está sempre olhando ao redor, vendo se tem novas oportunidades, porque a partir do momento que você faz algo dar certo, outras portas vão se abrindo. Você tem que saber filtrar e entender se esse caminho vale ou não seguir, se ele é mais frutífero ou não. Eu costumo dizer que a pessoa deve estar sempre satisfeita. Porque a satisfação, ela está relacionada a contentamento e também está relacionada à gratidão. Por exemplo, toda mãe e pai ajuda o filho a ser grato por aquilo que ele tem.
Geralmente, quando o filho está reclamando que o almoço é a mesma coisa do dia anterior, a mãe fala, ó, tem gente que não tem nem isso para comer. Você tem que dar graças a Deus por aquilo que você tem. Então, esse contentamento e essa satisfação, além de ser uma excelente profilaxia emocional, porque você é muito mais feliz, contente, satisfeito, do que alguém descontente, insatisfeito, é justo você levantar a mão para o céu e agradecer pelo que você tem. Mas a gente não pode confundir satisfação com conformidade. Portanto, é satisfeito sempre, conformado jamais. Conformado é quando você ganha a mesma forma do ambiente. Você está num ambiente que é ruim, aí você se torna ruim porque aquele ambiente é ruim. Não é? Quando você ganha a mesma forma, quando você se conforma. Então, quando eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou grato, isso me ajuda a ter saúde emocional. Mas quando eu não estou conformado, isso me ajuda a não ser um cara acomodado. Me ajuda a não ser um cara que vou me adaptar à situação. E aí a palavra adaptação também é muito interessante, porque a espécie humana, por ter essa capacidade de se adaptar, ela sobreviveu a muitas mudanças climáticas, mudanças no mundo, etc. e tal. A adaptação ela favorece a sobrevivência, mas a adaptação pode ser ruim na medida em que a gente pode se adaptar ao inaceitável. A adaptação faz a gente conviver por sobrevivência, mas em alguns casos, por uma adaptação inaceitável, a determinadas situações que a gente jamais deveria negociar. Eu vou te dar um exemplo que é mais agressivo. Quando a mulher sofre violência doméstica e, achando que não tem escolha e acreditando que não tem para onde ir, ela se adapta e procura ver o lado bom. Aquela pessoa que me imputa uma violência não é uma má pessoa, tão má pessoa, e ela se adapta. E ao se adaptar ao inaceitável, está alimentando uma próxima violência que virá em breve. Se a gente tivesse aqui um ataque nuclear e a gente tivesse que morar num bunker por 5 anos, nós moraríamos. A gente se adaptaria àquela realidade. Talvez a gente arrumasse alguma coisa em que a gente desse risada. Talvez isso seja por não enxergar uma outra situação. Por sobrevivência. O teu cérebro te cria caminhos. E você, cara... E o cérebro acaba enganando a gente muitas vezes, porque às vezes bloqueia a gente de enxergar a saída. A saída. Mas quando realmente não existe a saída, é boa essa adaptação. Mas muitas vezes existe a saída para a violência doméstica, existe a saída para a mediocridade, existe a saída para uma situação adversa extrema, e a gente pode não estar enxergando porque a gente se adaptou. Então, eu diria para você que satisfeito, sempre, grato, conformado jamais, porque eu sempre posso mais e posso evoluir, e o que me impediria de evoluir seria eu me adaptar a determinadas situações que eu possa estar aceitando na minha vida.